Oi, eu sou a Fábio e esse é o Link Literário. Nessa segunda-feira eu vim fazer uma resenha de uma coleção que eu já vi muitas pessoas falando antes, mas que eu nunca tinha lido, que é A Selação da Kiera Cass. Eu ia fazer resenha só dos 2 primeiros livros, mas daí eu precisei ler o terceiro. Então esse vídeo vai ser sobre os 3 livros da seleção: A Seleção, A Elite e A Escolha. Os 3 primeiros. Tem outros 3, eu acho, mas eu não li eles ainda. Então o vídeo vai ser só sobre esses 3 primeiros, que narra a história da America Singer, que vive num mundo distópico no futuro. Nesse livro aconteceu algumas outras guerras mundiais, além das que nós conhecemos, e o mundo está completamente mudado. Como é uma realidade distópica, agora os Estados Unidos e o Canadá, eles são separados em castas, sendo uma família real e a 8ª mendigos, sem teto. E a América, ela da casta 5, da casta de artistas. Ela basicamente não tem uma vida tão confortável assim, ela não é pobre, extremamente pobre, mas ela também passa dificuldade. E o sonho dela é se casar com um namorado, Aspen, que é da casta 6. Isso significa que ele é bem mais pobre que ela e que a vida dele seria completamente difícil, porque não é uma coisa bem vista você se casar com alguém de outra casta. Só que nesse universo, quando o príncipe está na idade de casar, é tradição que ele se case com a plebeia. Então formulários são dispersos em toda a Ileia, que é o mundo onde eles vivem agora, o país, o reino, enfim, que eles vivem. E as moças de idade elegível, elas preenchem esse cadastro e são selecionadas para fazer parte da seleção, que é onde 35 garotas lutam pela atenção do príncipe para um dia se tornar a próxima princesa. A América não quer participar desse concurso porque ela está muito apaixonada pelo Aspen e ela não quer se tornar uma princesa nem se casar com o príncipe, mas é uma oportunidade enorme para a família dela, porque quando as garotas vão para esse concurso, a família delas ganha um retorno em dinheiro. Então isso vai ajudar muito a família dela, principalmente depois que os 2 irmãos mais velhos dela foram embora de casa e não estão mais contribuindo com dinheiro. Então a vida dela tá bem difícil e a dos pais também. Isso somado ao fato que o namorado dela, o Aspen, ele fica dizendo que pra ele seria muito mal que ela não participasse, porque ele acharia que estava prendendo ela. Então por diversos fatores a América decide se inscrever e ela, como é protagonista, foi selecionada para participar desse reality show que é ser a pretendente do príncipe. E é aí que a gente conhece as outras pretendentes. Logo no avião ela conhece 3, que é a Marlee, que vira logo amiga dela automaticamente, a Ashley, que ela parece muito simpática, mas muito tímida, e a Celeste, que parece um demônio e salto alto. E depois disso a gente encontra o Maxim, que é o príncipe. E eu devo admitir que a primeira vez que o príncipe aparece, eu acho que a América tem um certo preconceito com ele, porque, enfim, ela tá apaixonada pelo Aspen e ela não quer olhar pro príncipe com outros olhos, mas eu já me apaixonei muito por ele. Quando ele realmente aparece efetivamente falando com a América, eu caí de amores pelo príncipe. E sem acrescentar muito na história, as coisas começam bem suaves, só com a competição, o reality, enfim, e a presença do rei e da rainha também, assim como dos criados, dos soldados. É uma história que tem bastante participação de outros personagens. Ao mesmo tempo que está acontecendo a seleção, o reino de Ileia está tendo alguns problemas com outros reinados e está tendo vários problemas com 2 grupos rebeldes dentro da própria Ileia, que a gente conhece como o grupo sulista e o grupo nortista. Eles atacam o castelo várias vezes durante a seleção e atacavam antes da seleção começar. Então essa guerra civil que está acontecendo aí também é uma parte muito importante da história da seleção e que eu acho que, pra mim, é a mais importante parte desse livro. Esse livro não é um livro excepcional, ele não é um livro incrível e maravilhoso, ele é um livro muito bom. Eu não consegui parar de ler esses livros, eu li cada um deles em dia, porque eles são completamente viciantes. Mas existem alguns problemas no livro, por exemplo, ele às vezes se torna um pouco clichê e às vezes ele tem soluções muito simples para coisas que poderiam ser aprofundadas e usadas de outra forma nos livros. No final do vídeo eu vou dar alguns spoilers, então se você não quiser ver os spoilers, você pode parar antes da vinheta final. Mas por enquanto eu vou falar só da visão geral desse livro.
Então, para concluir, esse livro é um livro para quem está querendo algo divertido, algo para passar o tempo, algo para ler e rir, se preocupar e ficar estressada, e enfim, ter todos aqueles sentimentos que você tem quando está acontecendo algo legal ou então algo tenso. Porque essa história é sobre a seleção das garotas em relação ao príncipe, é sobre o príncipe em relação às garotas, é sobre a América com o coração dividido entre o Aspen e o Maxon, mas também é sobre a Revolução Civil que está acontecendo, e eu acho que é uma coisa que dá muita profundidade a essa história que me fez gostar ainda mais dela. Apesar de ter alguns erros, assim, que eu particularmente não gostei, eu acredito que essa história é uma história muito boa, eu daria umas 3,5 estrelas pra ela, porque é uma história muito divertida e uma história que você lê rápido, uma história que você se interessa muito em continuar. Mas ela não é uma história excepcional, uma história assim incrível que, sabe, não tem nenhum errinho, que não tem nenhum problema. Eu acho que tem alguns problemas que a Kira, eu não sei se ela cometeu porque ela queria que a história fosse mais rápida, não sei, mas que ela podia ter aproveitado mais elementos da história para fazê-la ficar mais profunda e acabou não fazendo. Eu gostei bastante e eu recomendo para quem quiser uma leitura rápida, simples e gostosa, porque esse livro é muito divertido e apesar dele não ser complexo, é um livro que traz questões complexas, como a diferença de classes, como a diferença de personalidades, como a diferença de geração. E traz muita questão que é legal você ver no livro YA, que eu achei muito interessante vivenciar nessa leitura da seleção. Falando sobre os personagens, eu gosto bastante da América, eu acho que ela é uma personagem bastante complexa, assim, profunda. Ela tem alguns problemas, às vezes ela tem uns pensamentos meio tronchos, ela é meio besta, ela tira conclusões precipitadas o tempo todo, mas faz parte da personalidade dela, eu entendo. Já do Aspen, eu não gosto muito, assim, no início ele parece um personagem muito forçado. Eu tentei gostar dele, mas assim, no início é muito difícil gostar dele. Eu só fui gostar do Aspen no terceiro livro, que é quando ele se torna interessante, que ele se torna legal. Mas nos outros livros ele não é tão legal. O Maxon, eu me apaixonei por ele assim nos primeiros segundos que ele aparece. Ele é muito interessante, ele é um personagem maravilhoso. E eu torci por ele desde que ele apareceu no início. E é isso, se você gostou, se inscreve no canal, comenta aí o que você achou, quais foram as suas impressões do livro. Se você quiser alguma coisa mais certinha, mais ajeitadinha, eu vou deixar a resenha escrita aqui na descrição do vídeo, então vai lá no meu Tumblr, vê a resenha escrita. E é isso, obrigada e até mais! Então, sobre os spoilers do livro que eu acho que merecem ser comentados. Como eu disse anteriormente, ela acabou se utilizando de algumas coisas no livro para dar fins mais rápidos à história. Por exemplo, tem toda essa questão da guerra entre os rebeldes do norte e dos rebeldes do sul, e ela acaba que usando isso para terminar partes da história mais rápido. Tipo, logo no final do terceiro livro, ela é pega abraçando Aspen pelo Maxon. E o Maxon fica super chateado com ela, fica com muita raiva porque ele acha que ela tá traindo ele com Aspen, etc, 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 etc. E ele começa a dizer que vai ficar com a outra menina e que ela vai voltar pra casa, que mesmo que ele tivesse escolhido ela antes, ele não vai escolher mais. Então ela fica super na bad. E o que é que a menina faz? Ela coloca uma guerra aí no meio e tipo, de repente o Maxon percebe que ele devia ficar com ela mesmo, porque eles iam morrer, e etc, etc, que ele ainda ama ela. Tipo, será que você não teria outra maneira pra ajeitar isso, ajeitar esse problema, ajeitar o fato de que ele teve uma impressão errada sobre o que estava acontecendo e ela não conseguiu explicar? Será que não poderia ter feito isso de uma forma um pouco mais complexa, ao invés de colocar a guerra ali no meio só pra, sabe, só pra distrair a atenção? Não sei, eu tive a sensação de que foi fácil demais. E da mesma forma, o rei, ele é problemático porque ele odeia a América e ele fica fazendo de tudo pra atrapalhar ela, fica fazendo de tudo pra que o Maxon não escolha a América. E nesse mesmo dia os rebeldes matam o rei e a rainha.
Quer dizer, é como se ela não tivesse uma solução para esse problema e tivesse decidido, já que eu não consigo resolver o problema do rei, eu vou matar ele logo, porque daí ela fica livre para se casar com o Maxon, e para não dizer que foi isso que eu fiz, eu mato a rainha também. Foi fácil demais terminar, foi fácil demais acabar. Eu acho que eu queria assim, uma coisa mais complexa, eu queria o rei botando terra mesmo, ficando em cima do Maxon, o Maxon casando com ela mesmo sem o rei querer. Talvez a América mudando um pouco o pensamento retrógrado do rei para melhorar a civilização de Ilé e tudo mais. Milhares de coisas poderiam ter acontecido e não aconteceram, sabe? Eu fiquei meio que esperando isso acontecer e não veio. Não que o final do livro tenha sido ruim, mas eu achei que foi muito simplista, sabe? Como se ela quisesse ter terminado logo, como se ela não soubesse mais o que fazer, 2 horas da madrugada. Ah, não sei mais o que escrever, eu não sei o que tá acontecendo, eu vou terminar logo pra, sabe, passar logo a história. Eu tive essa sensação. Como eu falei, eu não li os outros 2 livros, que é sobre a filha do Maxon e da América. Eu não sei se eu vou ler agora, provavelmente não, vou esperar um tempo, quando eu tiver mais dinheiro, quando eu quiser comprar os outros livros logo. Então eu não sei se isso tem alguma explicação, se existe alguma forma de, sei lá, consertar isso nos próximos livros, eu não sei. Mas eu espero que tenha, porque, né, ficou a desejar e meio esquisito. Sem falar em outras coisas, por exemplo, a América sai com o Maxon, lasca em outro cara lá pra resolver umas coisas fora do castelo, e a América encontra uma prostituta no meio da rua, e ela salva essa prostituta e leva ela pro castelo. E só, tipo, qual é a relevância dessa personagem dentro da história? Porque, como eu disse, talvez ela apareça nos próximos 2 livros, eu não sei, mas nesse momento ela parece, vamos colocar aqui alguma coisa pra provar a bondade da América. Porque ela não é relevante de forma alguma, ela tá lá no meio do nada, a América salva ela, leva ela pro castelo e a menina some, ela desaparece, não aparece mais nem pra dizer um oi. Então, assim, tem algumas coisas que eu acho que ela podia ter trabalhado melhor, mesmo fazendo o livro ficar um pouco maior. Porque, assim, o livro é muito leve, ele é muito fácil de ler. Se ele tivesse umas 100 páginas a mais, não seria cansativo, não seria horrível de ler. Ele seria muito, na verdade, explicativo. Ele explicaria melhor o que está acontecendo. Então, eu só não dei uma nota maior pro livro, porque ele tem vários furinhos dentro dele que eu acho que ela poderia ter consertado se ela não tivesse tentado terminar tão rápido. E é isso, agora o vídeo terminou mesmo. E essas foram as minhas impressões da escolha. Eu gostei muito da história, eu gostei muito disso, mas eu acho que algumas coisas podiam ter sido melhores. E é isso, obrigada, até mais.